foram muito fortes as manifestações contrárias à campanha da fraternidade neste ano. Isso não pode passar desapercebido. Não para o cristão que participa, que quer conhecer a verdade, que se diz igreja de verdade. Como vocês sabem, todos os anos, no período da Quaresma, a Igreja Católica propõe a campanha da fraternidade como instrumento de reflexão na Quaresma, para nos ajudar num caminho de sincera e concreta conversão, para que a conversão não fique somente algo espiritualizante, desencarnado, para que a nossa fé se comprometa com a vida e a nossa vida seja expressão da nossa fé. Assim, isso já tem uma história bonita, tem mais de 50 anos. E é um instrumental interessante. As outras igrejas de outros países valorizam muito o que conseguimos na campanha da fraternidade, porque outras igrejas não conseguiram tanto como nós conseguimos no Brasil. E este ano, a campanha da fraternidade é ecumênica. De 5 em 5 anos, a Igreja Católica une-se com outras igrejas para pensar a campanha da fraternidade. E ecumenismo para nós cristãos não é opção. Não é se eu quero ou não quero, escolha. Não. É obrigação. Respondendo ao chamado de Cristo, que todos sejam um. Há então um esforço na campanha deste ano de rezar com outras igrejas cristãs e evangelizar juntos, por mais difícil que isso seja. Mas há um esforço de romper esta escandalosa separação que existe entre os cristãos. É um contra-testemunho imenso para o mundo a separação que existe entre cristãos. O tema da campanha da fraternidade deste ano e o lema são muito oportunos para este tempo de polarização, de individualismo, de egocentrismo que nós estamos vivendo. Olha que tema bonito. Fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Fraternidade e diálogo. E não é necessário, para a nossa verdadeira conversão, abrir-nos ao diálogo. Olha o que as leituras hoje estão nos dizendo. Olha o que é a Quaresma. Quando nós nos propomos aquela metodologia, oração, jejum, caridade, tudo está radicado no diálogo, na capacidade de eu me abrir. Ir ao encontro de Deus, ir ao encontro do outro, olhar a mim mesmo, fazer uma autocrítica. Sem a perspectiva do diálogo como compromisso, nada disso se realiza. E não é necessário diálogo em família? Capacidade de sentar, de conversar sem se agredir. E não é necessário o diálogo com os gestores públicos? Claro! Para ninguém se sentir rei na sua cidade. Para que seja um serviço comum, para o bem comum. E não é necessário o diálogo entre nações? Eu tenho dito sempre que a independência de uma nação só se consegue quando há a interdependência. Porque ninguém faz nada sozinho. E para nós cristãos é preciso aprender: ninguém se salva sozinho. Então,
fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é a nossa paz. Centralizar então a nossa vida em Cristo Jesus. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. É este o caminho. Então é um tema muito oportuno, muito atual, muito necessário. Acolhamos a campanha da fraternidade. Foi feito um texto base que ajuda na reflexão, mas não é um texto doutrinal, é um texto de reflexão. Não muda a doutrina da igreja, em nenhum ponto. É então uma oportunidade para rasgar o coração, rasgar os egoísmos e soberbas, para dar espaço à ação do Espírito de Deus, fonte de unidade na diversidade. Houve então muita polêmica em torno do texto base. E eu pergunto, de fato, eu me pergunto, se o maior problema em torno desta polêmica toda não está no vedetismo, no querer ser vedete, na autorreferencialidade, no desejo de aparecer e de impor a própria vontade. E nessa dinâmica, o Evangelho é o que menos importa, e menos ainda a sã doutrina da Igreja Católica. Eu digo, quem promove a Babel não é de Deus. Seja de esquerda ou seja de direita. Quem promove a desunião, a confusão, não é de Deus. Quem é de Deus busca comunhão e se deixa conduzir pelo Espírito de Deus que faz acontecer o Pentecostes. Este é de Deus. Quem promove a Babel não é de Deus. Quem é de Deus faz acontecer o Pentecostes. Acolhamos então, querido irmão, querida irmã, o que propõe a campanha da fraternidade deste ano de 2021, nessa longa história bonita da nossa igreja. Participe da campanha da fraternidade, participando das celebrações, refletindo sobre o desdobramento destes temas e também rezando as cartilhas que nós faremos chegar até as mãos de vocês. E que a penitência quaresmal, a esmola, que tira o foco da vida de nós mesmos, o jejum, que educa o nosso sentir, corrigindo o nosso egoísmo, a oração, que abre o nosso coração para Deus, nos ajude a rasgar o coração adoecido pelo pecado do orgulho, da vaidade e da prepotência. Rasgar o coração para não se considerar o valor supremo, o centro do mundo, o dono da verdade. Que exercício devemos fazer este ano, não é? A penitência do descentramento de si. Senhor, livra-me de mim. Tenho dito que essa é uma oração que devemos rezar todos os dias. A penitência do descentramento de si é a condição para abrir espaço a Deus e permitir que a sua palavra produza frutos de salvação, para que a Páscoa aconteça em nós e no mundo, o mundo que é a nossa casa comum. Cristo é a nossa paz. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a verdadeira vida.
Quem nele crê não perecerá, mas terá a luz da vida. Amém.